Boa noite a todos. Que as primeiras palavras sejam sempre de agradecimento a esse Deus Pai Todo-Poderoso, que nos permite estar aqui todas as segundas-feiras e todos os dias, né? Um após o outro, vivendo e experienciando. Eu convido para a leitura preparatória a amiga Rivanete. Boa noite. De Lúcia Cominato, pelo Espírito da Irmã Maria do Rosário, a cura da alma. Agradecer. Serena tua mente, tranquiliza teu coração e entrega-te inteiramente aos braços de Jesus. Aconchega-te junto a Ele e se sentirá que teus problemas vão sendo amenizados. Se este a tua vida como se navegasse no mar revolto, não te desespere e procura a imagem de Jesus, que pasmare a tua retina, a força e a serenidade necessária para tudo poderes suportar e vencer. Lembra-te, filho, de que não estás só na tua caminhada de evolução. Ao teu lado sempre estará um espírito amigo a te acompanharem nesta romagem terrena. Agradeça ao Pai a oportunidade de, através das dores e das dificuldades da vida, resgatarem os teus débitos perante a justiça divina. Agradeça a Jesus pela oportunidade de ter o teu caminhar de hoje, tantos conhecimentos evangélicos que já te foram proporcionados. Agradeça aos bons espíritos que te acompanham a jornada, desviando-te dos caminhos do mal, onde por descuido te enveredares. Agradeça pela vida que te foi concedida, pois é por meio dela que um dia, vencidas as tuas imperfeições, conquistarás a glória de poderes habitar numa dessas regiões superiores que fizeram por merecer. Agradeça pelo corpo material que te foi proporcionado na presença encarnação, pois através de algumas deficiências físicas que passa a ter, que moldarás o teu espírito para que se liberte de muitas das tuas imperfeições. Agradeça pela tua luta de hoje, pelas pedras que te atingirem e pelos espinhos que te ferires, pois é por ela aceitarão de tudo que tiveres a passar, que crescerá interiormente para de Jesus poderes te aproximar. Agradeça, sobretudo, pela oportunidade de servir, de conseguir levar ao próximo o bálsamo que lhe suaviza as dores do corpo e da alma. Todo agradecimento sincero, porém, não deve se restringir às palavras. É preciso saber transformá-lo em verdades, ato de amor. Assim seja. Para a prece final, para a prece inicial, eu convido a nossa irmã Gilza. Boa noite a todos. Que a paz de nosso grande mestre seja sempre com todos nós. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai o viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes,
Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permite aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre as montanhas. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Obrigada a todos, encarnados e desencarnados. Para a leitura do Evangelho, eu convido a amiga Vilma. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. O item 8. Instruções dos Espíritos, a lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido, só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. E é o ponto delicado do sentimento, é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Felizes aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Que assim seja. Gente, como palestrante da noite de hoje, o Cantinho recebe mais uma vez Marcele, com o tema A Lei do Amor, que os benfeitores espirituais possam te conduzir muito bem. Boa noite a todos. Depois dessa prece tão linda, assim, não tem como a gente não se emocionar, né? A prece de Cáritas sempre emociona. Eu acho que depois do Pai Nosso, para mim, é a prece mais linda que existe. Que essa fagulha de amor que nossa irmã rezou de forma tão linda nos preencha na noite de hoje. Hoje iremos falar da lei de amor. Parece fácil falar de amor, todo mundo fala do amor, canta o amor. O amor é falado, o amor é dito, o amor é sonhado, o amor é pensado. Mas amor é verbo e não substantivo. Amar é arte. Por que amar é arte? Porque ela pode ser exercitada e aprendida. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lido agora, quando se fala da lei do amor, inicia-se esse capítulo falando do maior mandamento. Qual é o maior mandamento? Pergunta-se a Jesus, os fariseus. Eu vou pedir licença para ler para vocês. O maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se
E um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta ao tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: Amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Fazeis aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratasseis. E com essas palavras simples, Jesus resume a doutrina do amor que ele semeou, que assim foi a passagem de Jesus. Obrigada. Aqui na terra. Por que o maior mandamento é amai ao Senhor teu Deus e ao próximo como a si mesmo? Porque Jesus veio aqui nos ensinar o amor. Aí a gente diz, amor tão simples. Nas palavras de Leon Denis, coincidentemente, quando a gente começou a estudar, a falar sobre essa palestra, eu estava lendo um livro de Leon Denis, que ele fala, o livro é O Problema do Ser e do Destino. Não sei se alguém conhece esse livro, é muito, muito, muito bom, é um livro maravilhoso. Ele é bem grossinho, assim, fala de tudo sobre o espiritismo, da casa espírita, da mediunidade. E um dos capítulos, coincidentemente, ele fala sobre o amor. E aí ele diz, como se entende na Terra, o que é o amor? Segundo Leon Denis. Como se entende na Terra, é um impulso do ser, que o leva para outro ser com o desejo de unir-se a ele. Mas, na realidade, o amor reveste formas infinitas, desde as mais vulgares às mais sublimes. E aí onde entra, todos nós viemos ao mundo com a centelha de amor dentro da gente. Todos sabemos amar, ainda estamos engatinhando. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que o homem, em princípio, ele é ignorante, ele é o ponto de partida do homem. A gente ainda não sabe amar, a gente é regido pelos instintos, que compara-se a uma criança quando nasce. O ponto de partida de uma criança, o que é? Ela vive para comer, para se alimentar, para fazer as necessidades. Uma criança demora um tempo para interagir. Ela ainda vive instintivamente. Ela procura o peito da mãe, ela procura o leitinho, ela chora se sente frio ou fome, ela chora se estiver suja. Aquela criança compara-se a gente quando está no ponto de partida, quando a gente ainda não está pleno de amor. Mas aquela fagulha existe lá dentro, o potencial de amor existe dentro de todos nós. E a criança vai aprendendo cada vez mais. Fazendo a pose para a Luísa tirar foto, bem bonita. E a gente vai aprendendo, e quando a gente sai da fase dos instintos, que é a fase que ainda, infelizmente, alguns irmãos, ainda que adultos, ainda se encontram, o que é essa fase dos instintos? É a gente só pensar nas sensações imediatas, nos prazeres mundanos, no que é imediato, no que é superficial. Quando a gente evolui um pouco, a gente passa a sair desse mundo instintivo, de buscar o instinto, as paixões, começa a discernir paixões de amor, e eu passo a sensações, eu passo a ser mais sutil, a sentir mais. E qual é a excelência do ser humano? Que todos iremos atingir, cada um a seu tempo, mas todos iremos atingir. É quando nós estamos instruídos e purificados, chegamos ao sentimento. E qual é o sentimento por excelência? O sentimento por excelência é o amor. É tão fofo, é tão bonito falar de amor. E agora eu peço licença ao Espiritismo para falar sobre um livro que não é espírita, mas ele é tão espiritualizado que poderia ser. Eu vou falar sobre a arte do amor, de Erich Fromm. Erich Fromm era um psicólogo austríaco, se eu não me engano. Foi a primeira pessoa que falou de amor. Não no sentido de amor carnal apenas. No sentido de amor como um todo. Ele foi estudar o amor. E ele, nos seus estudos, ele era um discípulo de Freud. Freud, psicanalista renomado,
ele associava o amor ao sexo. Tudo de Freud, as perguntas de Freud, o estudo de Freud, associava a sexo. Já Erich Fromm não. Ele começa a estudar o amor, o livro é A Arte de Amar. E ele chega a uma constatação que nós, ainda que ele seja lá, esse livro foi escrito em 1950, mas ainda permanece muito atual. Ele diz que nós somos educados para sermos amáveis. O que é ser amável? É ser atraente ao outro. É ser atraente para que o outro me ame. É que eu faça por onde ser amado. Nós somos, e a gente, analisando, nós somos educados para isso mesmo. Nós somos educados para sermos amados. Como? As mulheres, muitas vezes, em se embelezar, em sermos dóceis, em sermos agradáveis, mudando, é claro, a cada tempo e era. Exige-se qualidades amáveis, que tornam alguém amável, mas a gente passa uma vida querendo ser aceito pelo outro, querendo ser amado. Os homens querendo ter poder, exige-se dos homens o quê? Poder. Para que um homem tenha valor na praça, porque as pessoas atualmente, infelizmente, são valoradas, ele precisa demonstrar um poder, ele precisa demonstrar um poder aquisitivo, ele precisa demonstrar um poder de personalidade, ele precisa demonstrar que tem um carro do ano, que tenha determinado poder. A mulher que é mais bonita, hoje a mulher tem que estar fisicamente atraente, a mulher tem que ser inteligente, inúmeras coisas que hoje são exigidas da gente. Só que algo não nos é ensinado: a amar. Nós somos educados a sermos amados, a nos colocarmos como criaturas amáveis, dignas de amor. Mas e a amar? Nós somos educados a amar o outro, apesar de suas limitações. Nós somos muito pouco educados a isso. E aí, Erich Fromm, mais uma vez, fala sobre o amor maduro. O que é o amor maduro, segundo ele? É o amor são, é o amor transportando para o Evangelho, transportando para Jesus, é o amor que Jesus teve por nós, é o amor que dava sem se importar em receber. É o amor que mais tinha prazer em dar do que na reciprocidade. E aqui eu não venho falar de amor abusivo. Porque se a gente bem lembrar, quando eu comecei a falar do maior mandamento e disse, ama ao próximo como a ti mesmo, o primeiro amor tem que ser a nós mesmos. De onde vem esse amor a nós mesmos? Vem lá no livro dos Espíritos, quando se pergunta, qual o caminho? Conhece-te a ti mesmo. Se eu conheço a mim mesma, eu passo a me entender, a me aceitar, entender as minhas limitações, a parar as minhas arestas, me aceitar apesar de ter tantos defeitos, entender e aceitar e reconhecer as minhas virtudes, e aí passa a ser mais simples aceitar o outro, porque também no Evangelho diz, faça ao outro o quereríeis que fizesseis a você. A conta é simples. Se a gente acordar todos os dias nos propondo a fazer ao outro o que eu gostaria de que fizessem comigo, será um exercício pleno de amor. Estaremos todos alçando degraus de evolução fantásticos e sensacionais. Alguém aqui há de pensar ou de dizer, é muito fácil falar, mas é muito difícil praticar. Concordo com vocês. É difícil praticar, mas existe algo que a gente às vezes se esquece. Toda a arte, eu comecei a falar que o livro que eu estou trazendo para vocês é A Arte de Amar. Toda a arte requer exercício. Quando eu quero aprender qualquer coisa, o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso me dedicar, eu preciso exercitar. Se hoje eu decidir tocar um instrumento, não é no primeiro dia que eu vou aprender a tocar um violão. Não é no primeiro dia de exercício que eu vou entender como se toca um piano. Para que eu vire uma exímia pianista, eu vou precisar praticar. Concordam? Acho que todo mundo concorda com isso. Se eu quiser hoje aprender a costurar,
Não é no primeiro dia, que é uma arte, eu acho assim, uma arte magnífica. Eu morro de inveja branca de quem sabe costurar. Não é no primeiro dia que eu observar aqueles moldes, aqueles cortes de pano, que eu vou sair costurando. Ainda que eu tenha talento. Existem artes, aí vocês vão dizer, não, tem pessoas que já nascem com o dom de cantar. Tem pessoas que já nascem com o dom de dançar. Tem pessoas que já nascem com o dom das artes. Tem pessoas que já nascem com o dom de costurar, de pintar, de fazer tricô, crochê. Eis a grande e boa notícia. Todos nós nascemos com a fagulha do amor dentro de nós. Uns mais adormecidas, outros mais latentes, mais na frente, mais amáveis, sabendo mais amar. Então, todos nós, indistintamente, ainda que alguns irmãozinhos estejam mais atrapalhados, estejam mais lentos no caminho do amor, estejam com os corações mais endurecidos, todos nós aqui somos artistas na arte do amor. Já nascemos com a fagulha do amor dentro de nós. Isso explica o que pode acontecer, muitas vezes, já aconteceu comigo e tenho certeza que com muitos de vocês. Quantas vezes existe um vazio na nossa existência? Quantas vezes a gente sente uma angústia, uma dor, um buraco? O que não mais é esse buraco do que o buraco do desamor? E vocês hão de convir que só existe um buraco, só existe a falta de algo que já existiu naquele lugar. Alguém aqui que não tenha casa com piscina, que no caso sou eu não tenho casa com piscina, não existe um buraco no meu quintal do lugar da piscina. Por quê? Porque na minha casa nunca houve piscina. Então só existe o espaço, o buraco, o vazio de algo que já estava lá. Então o amor está dentro da gente, está latente. O que nos resta? Nos resta aprender a amar, a exercitar esse amor que já está presente entre a gente. Isso é fantástico. Como a gente tem mecanismos? Seguindo a Jesus. Alguém vai dizer, é difícil. É difícil, mas não é impossível. Mais difícil é conviver com desamor. Cada um que ame no seu tempo e como bem souber. Existem diversas formas de amar. O amor mais parecido com o amor, a gente às vezes confunde amor com paixão. Paixão não é amor. Paixão é um encantamento momentâneo. Quando eu espero do outro, enquanto o outro me encanta, quando eu vejo o outro de perto, quando o outro não corresponde às minhas expectativas, a pessoa perde a graça. Isso não é amor. Não é amor. É uma paixão que pode até evoluir para o amor em se tratando de amor conjugal. O amor que mais se aproxima do amor de Cristo, do amor crístico, do amor que Jesus veio nos ensinar, é o amor materno. É aquele amor que a gente dá sem esperar em troca. É o amor que a gente se realiza na alegria do filho. Só quem é mãe aqui, quem é pai também, não excluamos os homens do seu papel. Tem pais maravilhosos. Só quem é mãe, quem é pai, ou mais, quem conhece o amor, porque a gente não pode... O amor de mãe não é só para quem pariu. Existem tias que são mães, que desenvolvem amores de mãe. Existem vizinhas que desenvolvem amor de mãe. Existem mães que desenvolvem amor de mãe, bem como, infelizmente, ainda existem irmãs que, embora tenham seus filhos, ainda não conseguem, não têm a capacidade de doarem o amor de mãe. Existem tias que são mães. Eu conheço aqui uma aqui que está olhando para mim, Odete Paz, que é uma tia-mãe, que não é toda mãe que é tia, assim. Então, a gente não restringe amor a quem pariu. Eu digo, é amor que se parece com... É o amor doação. Ela sabe que é verdade o que eu estou falando. Ela abaixou a cabeça, mas ela sabe. Basta a gente olhar. Não precisa ver, não conheço na intimidade, mas é o amor que brilha, assim, pelos sobrinhos. Brilha, fagulha. Esse amor está dentro da gente. E quantas mães, quantas vezes agora eu chamo, não para o negativismo, mas quantas mães que às vezes a gente porque a gente está engatinhando, todo mundo erra. A gente, enquanto mãe, também não sabe amar. Quantas vezes, enquanto mãe, a gente prende o filho? Quantas vezes a gente tem um amorzinho meio errado, ainda meio doente, mas a gente está se encaminhando, viu, gente? Aqui eu estou trazendo uma reflexão. Quantas vezes a gente esquece
de olhar para o outro, que o amor maduro, o amor desprendido é o amor que olha o outro em primeiro lugar. E quantas vezes a gente ainda está um pouco doente no nosso amor, até no nosso amor próprio, e a gente não consegue naquele momento amar o outro, principalmente um filho. Às vezes, quantas mães eu já vi dizendo, são palavras simples, mas que tocam nas crianças, que a gente passa a se fiscalizar. Fulano, o filho vai passear, vai deixar amanhã só, né? Não vá não. Fulano, vai dormir na casa de sua avó, de alguém, e vai deixar amanhã sozinha, Fulano, o pai, às vezes, são filhos de um pai separados, vai com o pai e vai deixar a mamãe só. A criança não quer que ame o outro. Tem ciúme se um filho for para o colo de uma avó, para o colo de uma tia. Gente, amor é a única coisa que quanto mais se dá, se multiplica. Amor tem para todo mundo. Que a gente aprenda, até nós mães, às vezes a gente ingessa um filho. O amor maduro é o amor que guia o outro para andar com as próprias pernas. Que se doa de modo a que faça que o outro evolua, que acredite no potencial do outro, para que ele seja independente de si próprio. Não é o amor que eu espero que eu faça aquela criatura crescer, para que quando ela cresça, ela evolua, ela possa me devolver aquele como se fosse um investimento. Se fosse na bolsa de valores ou uma poupança. Quantos pais fazem isso com os seus filhos? Quanta esposa ou esposo ou relacionamentos investem no outro visando uma volta? Eu não estou dizendo absurdo aqui. Estou trazendo para a reflexão que amar pode ser muito mais leve. Que esse amor que prende, esse amor que não permite que o filho bata asas. Às vezes o filho tem um sonho e tem potencial para ir morar em outra cidade, em outro estado, em outro país. E não vai porque a mãe, o pai, alguém prende e diz, não vai sair de perto de mim. Ainda não é um amor como deve ser. Não estou aqui a julgar, porque cada um ama como sabe. Estou aqui a nos convidar para uma reflexão. O amor maduro, ele fala, é o amor que dois seres são um, e isso não tem nada a ver com o amor conjugal, e ainda assim permanecem indivíduos. Como é difícil, né, gente? Porque quando a gente ama, quando a gente quer bem, dentro das nossas limitações, claro que a gente quer receber. Quando eu falo em amar, em se doar, sem querer nada em troca, sem querer reciprocidade, que fique claro também que aqui eu não estou falando em amor abusivo, em permitir relacionamentos abusivos, não, de forma alguma. Às vezes, é um ato de amor a gente se distanciar do ser amado. É amor também, viu, gente? Às vezes existem pessoas que têm uma dificuldade tão grande, apesar de se amarem, têm uma dificuldade tão grande de convivência, que por amor deve se afastar, que chama-se de distância saudável. É também amor. Enquanto existe respeito nas relações, porque o amor pressupõe três coisas. O amor maduro, o amor puro, o amor como deve ser, pressupõe cuidado, pressupõe responsabilidade e pressupõe respeito. E isso não só o amor de mãe, é o amor fraterno, é o amor de mãe e pai, é o amor conjugal, é o amor filial, é o amor do mundo, é o amor na casa espírita. Se eu consigo ter com meu colega de casa espírita, com meu colega de ideal, cuidado quando o meu colega chegar, às vezes é um trabalhador da casa, que teve um dia que ele chegou mais triste, mais sério, mais cabisbaixo, ao invés de eu julgar e achar que aquela criatura não me cumprimentou porque ela está com raiva de mim, que tal eu observar e ter cuidado e olhar se aquela criatura naquele dia não está precisando de uma atenção, de um abraço, de um carinho. Porque às vezes a gente tende a doar para o mundo, a querer receber, e a gente não quer dar. A gente às vezes não observa alguém que está muito próximo da gente, o filho, o marido, a esposa, a empregada, um vizinho, às vezes está passando uma dor tão grande
e a gente não tem o cuidado. O que é o cuidado? É eu colocar no colo só e tomar nas costas? Não. É olhar para o outro. É saber que não estamos sós. É fazer que o outro saiba, você não está só. O que foi? Posso lhe ajudar? Posso lhe ouvir? Às vezes as pessoas não querem nem solução, só querem desabafar, só querem ser vistas, só querem ser ouvidas. E isso é amar. É cuidar. É cuidar das criaturas que me foram confiadas dentro da minha família, mas não é me fechar restritamente à minha família, que isso também é um amor doentio. Quando eu amo só aqueles que vieram de mim ou aqueles que pertencem ao meu núcleo familiar. Quantas pessoas, quantas vezes irmãos a gente se vê equivocadamente? A gente é uma família bem unida, eu amo meus filhos, os meus. Eu amo os meus. Os meus filhos, a minha família, saiu dali, eu ignoro toda e qualquer dor da rua. Eu não sei amar não, viu? Porque nós somos todos um. Enquanto houver uma lágrima caindo no mundo, não tem como sermos felizes por inteiro. Então a gente não pode ignorar a dor do outro. Amor pressupõe cuidado. Amor pressupõe responsabilidade. Ser responsável. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, diz Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe. Parece ser tão bobo, parece ser tão romântico, parece que eu estou romantizando. Ah, isso é ilusão, não é não. Isso é verdade, isso é necessário. Eu tenho responsabilidade por quem eu cativo. E eu não sei, peço um parênteses, se vocês já ouviram falar em responsabilidade afetiva. Alguém aqui já ouviu falar em responsabilidade afetiva? Vou trazer essa expressão maravilhosa, assim. A gente está vivendo tempos líquidos. Nada é feito para durar. Tudo é muito superficial. Isso não é certo. As pessoas são descartáveis e descartadas. O que é responsabilidade afetiva? É eu ter responsabilidade, cuidado e respeito com os sentimentos alheios. Sejam eles colegas profissionais. Às vezes a gente abusa de um colega profissional, de um colega de trabalho. É responsabilidade afetiva, às vezes do empregado meu. Às vezes até um empregado não tem responsabilidade afetiva com o patrão. Ele não entende, às vezes, como é que... São coisas mínimas que a gente, do dia a dia, que tanto externa o amor, porque responsabilidade é como se fosse um viés do amor. Quantas vezes, às vezes você que é patrão, ou você que é empregado, você é patrão, por exemplo, você está passando por um problema sério, quem aqui tem algum empregado, está passando por um problema sério de família, você está no auge, e o seu empregado não observa e diz, eu vou amanhã, não venho não trabalhar. Isso é falta de responsabilidade afetiva, isso é desamor. O outro, não, amanhã é minha folga, não tenho direito à folga. Não existem pessoas assim, tenho direito à folga, amanhã é minha folga, não estou fazendo nada de errado não. Aquele relativismo moral, para mim tudo, para os outros a lei. Que às vezes as pessoas querem justificar. Diz que existe uma passagem na Bíblia onde Deus pergunta a Caim, irmão de Abel, que matou Abel, que reflete bem essa falta de responsabilidade da gente atualmente para com o outro. Diz que Deus pergunta, Caim, cadê teu irmão? Cadê Abel? E Abel responde, meu irmão, por acaso, Senhor, eu sou guardião do meu irmão? Por acaso sou pai do meu irmão? Não tenho obrigação nenhuma. Traduzindo, usando as palavras. Não tenho responsabilidade nenhuma. Sou guardião dele. Quantas vezes a gente não faz isso? Não é da minha conta. E aí, muitas vezes, é o pior. A gente faz isso não é com o estranho, não. A gente faz isso com a criatura que dorme com a gente. Com a criatura que toma café com a gente. A gente vive para se isentar. A gente faz isso com a criatura que se relaciona com a gente. E isso aí é a responsabilidade afetiva que eu falei. Ninguém é obrigado a viver contra a vontade do lado do outro. Mas, quando a gente cativa o outro, nós temos obrigação para com os seus sentimentos, sim. Isso é responsabilidade afetiva. Responsabilidade afetiva é você terminar um relacionamento e você respeitar a dor do outro e não ir no dia seguinte passar com outra pessoa na frente. Aí alguém aqui, dos mundo líquido, dos tempos líquidos, irá dizer, mas terminou. Ponha-se no seu lugar, ponha-se no lugar da outra pessoa, segundo o Evangelho está aqui.
Não é Marcele que está dizendo, não é história de mulher, nem de homem. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. E as mulheres também, viu, gente? Ele diz aos homens, mas meninos, fazeis às mulheres tudo o que vocês quiserem que os façam. Você quer que faça com você? Por que você faz com o outro? Por que a gente não se colocar no lugar do outro? Não custa nada e vale muito. Isso é responsabilidade afetiva. É a responsabilidade afetiva da qual eu me refiro. Quantas vezes a gente não observa isso nesse mundo onde as pessoas são tidas como coisas? Quando não nos servem mais, são descartadas. Quando de alguma forma não nos servem, quando não podem mais a gente nos ofertar algo de valor, as pessoas são descartadas. Quantas vezes alguém se aproxima da gente, às vezes enquanto amigo, enquanto a gente pode oferecer algo a essas pessoas? E depois, quando você já fez um favor, ou quando você já deu o que a pessoa queria, a pessoa lhe ignora e finge que não lhe conhece mais. É na Suíça só ou eu estou dizendo absurdo? Alguém já passou por essa situação? E outro viés do amor, interessantíssimo também, em desuso, muitas vezes, é o respeito. E quando a gente fala em respeito, a gente não fala em medo, porque às vezes a gente confunde o respeito com medo. É bom que me respeita, me respeite. Me respeite não é me tema. Me respeite é enxergue o meu potencial e não brinque comigo. Falta respeito. Quando a gente respeita, a gente também ama. Quando a gente respeita o outro. São 3 coisas dificílimas na prática, mas totalmente possíveis. Respeito, cuidado e responsabilidade. Eu posso ter respeito, cuidado e responsabilidade até com o animal. Porque, meus irmãos, até aquele irmãozinho com o coração mais embrutecido que possa existir, ele carrega consigo uma fagulha de amor. Então, cada um ama no seu tempo. Quem aqui nos observou uma pessoa endurecida, bruta, ignorante com todo mundo, e você se surpreende muitas vezes quando aquela criatura tem carinho com um animalzinho? Quantas pessoas têm carinho com uma plantinha? Está valendo. O importante é amar. Naquele momento, aquela criatura consegue amar a plantinha dela. Naquele momento, aquela criatura ainda só consegue amar o gatinho dela, o cachorrinho dela, o passarinho dela. Já são fagulhas de amor que irá evoluir, porque a gente começou nos instintos. O ponto de partida do homem qual é? Os instintos. Começamos dos instintos. Fomos para as sensações. Iremos para o sentimento. Qual é o sentimento por excelência? O amor. Ah, como amar. É tão bonita. Praticando. Como se pratica o amor? Amando. No Evangelho diz, foi lido aqui, e peço licença para ler de novo, e de novo, e de novo, porque eu estou falando porque eu preciso aprender a amar. Vocês estão ouvindo por caridade e porque vocês também estão aqui, estamos todos na luta para aprender a amar. Se todos, cada um que estão aqui, saímos de casa, deixamos de assistir a novela, da Sexta Bem Boa, éramos 6. A gente perdeu o jornal, estamos todos aqui. Uns até em pé, ficam felizes. Aí, casa lotada, casa cheia. Paciência, quase ninguém está dormindo, graças a Deus também. Então, é porque a gente está firme no propósito de aprender a amar, de aprender a melhorar, de aprender a evoluir. Estamos todos no mesmo barco. E aí, mas não é, infelizmente, não é num dia só, de 40 minutos de conversa, que a gente vai atingir a plenitude do sentimento, da enormidade, que é o sentimento de amor. Então, vamos repetir o texto maravilhoso, para a gente nunca esquecer, e dormir pensando. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama, com amplo amor, seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, essa palavra fez estremecer os povos
e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Que lindo, né? Eu leio, repito, volto a ler e amo essa passagem. Porque feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, o que é ultrapassar a sua humanidade? O seu caráter de ser humano. Porque nós, seres humanos, somos reativos. Quando eu dou amor, eu quero receber amor. Se eu der um beijo, eu não quero receber um tapa. Se eu dou um tapa, eu vou reagir com outro tapa. Porque nós somos reativos. Nós somos humanos. Mas quando eu consigo superar a minha humanidade, o meu caráter de ser humano, e entender que eu posso amar e devo amar e conseguir amar os outros, apesar de suas limitações, apesar das minhas limitações, eu sou feliz. E aí, como diz bem o texto, já não há mais angústia. Não conhece a angústia da alma nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Isso é o amor verdadeiro. Você consegue amar o outro apesar de enxergar a limitação do outro. Eu consigo tentar ser melhor para que o outro me ame. Eu consigo, dentro de casa, tornar a minha casa um ambiente de amor. Eu consigo fazer do meu trabalho um ambiente de amor. Quantos exemplos maravilhosos. Nós, espíritas, os trabalhadores de última hora, nós estamos na nossa querida transição planetária que se iniciou e eu ficava ansiosa quando eu escutava falar transição planetária, eu achava que ia ser alguma coisa que acontecia assim, que ia ter a transição, ia girar e a gente ia acordar lindo, meio pleno. E a gente está engatinhando nessa transição. Hoje não cabe mais o desamor. Nós temos instrução, nós temos a codificação de Kardec, nós temos exemplos de amor. Nós tivemos Jesus. Jesus chegou e falou, tem na Bíblia. Os tempos são chegados. Então, essa transição planetária não começou ali quando Divaldo Franco psicografou o livro Transição Planetária, não. Nossa transição planetária começou há 2019 anos, quando Cristo chegou. Cristo, em sua peregrinação, foram 3 anos. Ele viveu 33 anos e 3 anos em pregação. Em 3 anos, e Cristo deu um testemunho de amor. Cristo não censurou, Cristo não olhou para ninguém, não desmereceu mulher porque era mulher, homem porque era homem, pobre porque era pobre, pessoa menos instruída porque não tinha instrução. Cristo amou a todos, indistintamente. O exemplo dele está aqui, permanece vivo entre nós. Não temos mais tempo. Cada momento, cada minuto da nossa existência é único. A gente não pode mais perder tempo com bobagem. Os tempos são chegados. Chegamos ao tempo do amor, ao tempo de tolerar o irmão, ao tempo de tolerar o irmãozinho da casa espírita mais atrapalhadozinho. Até aquele irmão que trabalha do lado da gente, que pode ter uma conduta um pouquinho diversa daqui que deveria ser. Caridade na casa espírita, caridade na nossa casa, caridade no nosso trabalho. Amor. O que é mais amor do que a tolerância? Do que tolerar o erro do outro e aceitá-lo, enxergar a parte boa do outro, enxergar as suas virtudes e fechar os olhinhos um pouco para os seus defeitos. Enxergar os nossos defeitos e tentar nos aparar e trabalhar arduamente como a arte. Amar é arte, não é sorte, não. Amar é uma decisão. Existe a decisão de amar. A gente decide amar, voltando para o amor filial, quando uma mãe engravida, o amor começa quando ela decide continuar a gravidez. Já começa o amor aí. Amor é uma decisão. Quando ela começa a se cuidar, quando muitas vezes ela deixa de tomar alguns medicamentos, porque ela sabe que pode fazer mal para o feto, quando ela começa a tomar as vacinas, quando ela começa a fazer um acompanhamento médico, isso já é amor, isso já é decisão de amar. E dentro desses cuidados estão aquilo que eu falei. Cuidado, responsabilidade e respeito com a criatura que ali ela carrega. Posteriormente,
As mães entregam suas noites, as mães não dormem. A mãe deixa seu corpo se estica, se deforma, tudo por amor à criatura. Ela lhe nutre, ela passa noites em claros, ela se doa, é doação. Quando nós, meus irmãos, conseguirmos transportar esse amor de mãe, digo esse amor ideal, porque é claro que nem todas as mães conseguiram e conseguem ainda amar desse jeito, ou da forma mais sublime, como a forma de Maria, Maria Santíssima. Maria Santíssima acompanhou seu filho no Calvário, de cabeça erguida, calada, aceitou. Seu filho ser enxovalhado, seu filho ser ferido, seu filho ser sacrificado sem nada dever. E ela conseguiu. Ela não existem registros na Bíblia, nem lugar nenhum, que enquanto Jesus Cristo era açoitado, era achincalhado, Nossa Senhora tenha gritado, tenha devolvido ofensas, as ofensas que o seu filho recebeu. Ela estava ao lado dele, mas ela era tão amor, tão puro amor, que ela, assim como ele, perdoou e receitou a limitação daqueles irmãos que naquela hora sacrificavam o nosso irmão Jesus, sacrificavam o Cristo. E nós podemos exercitar amor, um pouquinho de cada vez, um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada momento. Porque é para isso que o Cristo veio. Existe uma lenda que fala sobre o amor, que diz assim. Disse que tinha um jovem querendo entender a Bíblia. E ele tinha preguiça, meio descrente, ele, como os jovens são, meio descrente, meio desafiador, e procurava um sábio para lhe ensinar sobre a Bíblia. E aí, meio jocoso, ele não queria estudar. A Bíblia é um livro grande, um livro que precisa de tempo, precisa de atenção, precisava de dedicação. E ele quis desafiar. E procurou vários sábios. E ele perguntou. Contam que um jovem, sedento de afirmação espiritual, procurou certa vez um pensador e sacerdote hebreu. Depois de procurar vários, ele chegou nesse sacerdote hebreu. O nome dele era Shammai, e o interrogou. Poderias ensinar-me toda a Bíblia durante o tempo em que eu possa ficar num pé só? Olha só, ele queria que esse sacerdote, se fosse esperto mesmo, ensinasse toda a Bíblia a ele durante o tempo em que ele suportasse ficar num pé só. Ao que o sábio respondeu, pronto. E este respondeu. Primeiro, o Shammai disse, impossível. Respondeu, então de nada me serve a sua doutrina. Logo após, ele buscou outro sábio, chamado Hilel. E este respondeu, vamos lá. Toma a posição, fica de um pé só. E ele falou, quando o rapaz, está pronto? Aí o rapaz, pronto. Ficou de um pé só? Ficou. E o sábio falou, ama, elucidou Hilel. Só isso? Respondeu o rapaz. E o resto que existe na Bíblia? Basta o amor. Todo o restante da Bíblia é somente para explicar isso. E aí, meus irmãos? Com essa mensagem, basta o amor. De que adianta tanto conhecimento? De que adianta tanto estudo? Nós precisamos nos instruir. Espíritas, instruí-vos. Mesmo porque a gente amadurece, a gente se planifica no amor, quando a gente associa conhecimento, a gente é instruído e purificado, a gente entra nas eras do sentimento. Mas de que adianta o conhecimento, tanto estudo, se for para eu não colocar o amor em prática? Se for para eu não amar, de que adianta tanta teoria, tanta sabedoria, tantas palavras bonitas? É para eu mostrar ao colega da casa espírita que eu sei mais, é? Para eu sair mais bonita nessa filmagem de agora e dizer eu falei palavras técnicas lindas. De que adianta se quando desligar essa câmera eu descer daqui e não conseguir dar um sorriso de amor a um irmão,
dar uma palavra de conforto a um irmão que me chama para conversar, eu não consegui ter paciência com a criatura que está dentro da minha casa, que Deus me confiou enquanto filhos. De que adianta tanto estudo, tanta instrução para desenvolver arrogância? De que adianta tantas palavras bonitas, tanta oração fervorosa? Adianta se eu não tenho caridade com o irmão na casa espírita? Se eu não tenho caridade no dia que o irmão não está bem? Se eu não tenho caridade no dia que eu chego na casa espírita e eu não sou recebido da maneira que eu queria? Adianta? Ama a todos indistintamente. Amor dará e receberá, dizendo o rei, uma poesia linda. Amor é verbo e não substantivo. Então, meus irmãos, com essa lição de amor, com a proposta de que a gente passe a virar artista, porque artistas, a fagulha da arte já está em nós. Diferente de outras artes, que a gente precisa de um talento, a arte de amar já existe, já está latente, já existe no coraçãozinho de cada um de nós, já existem impregnadas em nossas almas. Basta que a gente passe, a partir de hoje, a gente já faz, mas que a gente preste mais atenção e passe a exercitar o amor. Como? Fazendo aos outros o que eu gostaria que fizessem comigo. Como? Amando ao outro como amo a mim mesma. E aí eu preciso me amar. Como, meus irmãos? Ficando atenta aos ensinamentos do Mestre. Orando, fazendo evangelho no lar, pedindo auxílio dos espíritos benfazejos que tanto nos dão suporte. Não estamos sós. Vivemos tempos difíceis. Nesses tempos de superficialidade, onde o que vale mais é o parecer ser do que o ser, amemos. O amor é a resposta para qualquer que seja a pergunta. Que Jesus seja sempre louvado. Bom, Marcelo, o Cantinho agradece, né, pela sua participação aqui. Obrigado, que você possa vir muito mais vezes, certo? E eu vou chamar, né? Para terminar essa primeira parte dos trabalhos de hoje, eu convido para a prece final a irmã Marilene. Senhor, agradecemos este momento de reflexão, de aprendizado, que possamos levar para o nosso dia a dia a mensagem recebida de hoje por nossa irmã Marcele, que os mentores da casa possam acompanhá-la, que possa protegê-la e que ela possa se instruir mais para que traga mais conhecimentos para nós. Agradecemos a todos que aqui estão pela presença, pela paciência e que realmente aprendamos a amar. E a oração que eu mais considero que é um verdadeiro exercício do amor é a oração que o Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor. E não existe filho sem mãe, agradecendo a nossa mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre.